Olá, pessoal. Eu sou a acadêmica Ellen, do curso de Biomedicina. Estou aqui com a Lívia Nascimento para mais uma entrevista. Boa noite, Lívia. Boa noite, Ellen. É um prazer muito grande estar com vocês aqui novamente. Eu já conhecia o pessoal aqui da FUG, da Faculdade União de Goiás. Fui muito bem recebida. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite da professora Neuza Mariana e os acadêmicos que me convidaram. Foi muito especial o convite e é sempre um prazer estar aqui atendendo vocês. Bem, hoje a gente vai estar falando um pouco sobre a rotina, do biomédico, do trabalho dele diário. E eu sou formada em biomedicina pela Universidade Católica, antes não era PUC ainda, hoje PUC Goiás. Tem 11 anos que eu atuo nessa área, na área de análises clínicas. E depois de 6 anos de profissão, eu escolhi uma área para me especializar. Minha especialização é em micro, mas hoje eu trabalho como plantonista. Então, eu trabalho num hospital do estado. Então, dentro dos hospitais hoje, o biomédico desempenha uma função múltipla. Ele precisa atender todas as sessões. Coleta, processamento de amostras, separação, hematologia, bioquímica, hormônios e a micro também. Então, hoje o mercado requer que o biomédico seja um profissional completo. É claro que a gente defende a especialização, o profissional especializado ele tem muito mais qualidade a oferecer, mas hoje você não pode, pelo menos quando você pensa em conhecer a área, em estudar todos os campos, se encontrar, porque a biomedicina tem essa vastidão de opções para você poder escolher. Então, é interessante que você trabalhe em todas as áreas, conheça as dificuldades, as qualidades de cada área e se encontre para poder se especializar, certo? Então, Lívia, muito obrigada. Eu queria saber o que te levou a escolher essa área de atuação. Bem, a escolha da profissão, do curso de biomedicina aconteceu meio que por acaso. Eu queria muito alguma coisa que fosse na área da saúde, só que assim, não pensava em medicina, não pensava em odonto, e diante das opções me pareceu muito, muito promissor o curso de biomedicina. Eu dei uma olhada, estudei as áreas de atuação, as inovações que estavam acontecendo constantes na época. Foi uma época de mapeamento genômico, que se tratava muito de criminalística. Então, me parecia assim uma opção muito, muito excitante, com muitas inovações para poder se trabalhar. Então, eu optei pela biomedicina. Entrei no curso, comecei a estudar as diversas áreas. Era um curso muito aprofundado, que requeria muito estudo, muita dedicação. E, aos poucos, eu fui me encontrando. Terminei a universidade, como eu já disse para vocês, comecei a trabalhar na análises clínicas de forma genérica, atuando nas diversas áreas, na hemato, na bioquímica, urgência e emergência, estratégia de saúde da família. Assim, nós da biomedicina temos essa tranquilidade da gente poder atuar em diversas áreas. Resta ao profissional apenas se identificar, achar a sua área de identificação. E como eu disse antes, depois de 6 anos, eu optei pela micro. Foi uma escolha também ao acaso. Eu trabalhava como plantonista, atuava mais na hemato e uma colega de profissão do mesmo local onde eu trabalhava ficou grávida. E ela não conseguia ficar na micro, porque a gente tinha que usar máscara constantemente, trabalhava com meios de cultura que exalavam cheiros, que às vezes não era tão agradável para a gravidez. Ela já não conseguia ficar muito tempo na sessão, trabalhar em capela. Então, a minha coordenadora solicitou o meu apoio. E foi quando eu entrei no universo microbiológico e nunca mais saí. Estou lá. Muito obrigada, Lívia. Agora eu quero saber como que é essa rotina no laboratório, como que funciona? Bem, hoje a gente tem protocolos, tem POPs, orientações que pautam, que norteiam o nosso trabalho durante a rotina. Tudo é muito bem dividido no laboratório clínico, você precisa ter essa organização para que os exames sejam entregues em tempo hábil, com uma qualidade diagnóstica eficaz, principalmente no serviço de urgência e emergência, você precisa ter essa preocupação com o tempo que a amostra entra no laboratório, que ela passa pela triagem, até ela chegar na sua sessão,
se você precisa priorizar uma amostra em detrimento da outra, quais as formas que você vai sinalizar. Então, assim, você tem uma série de protocolos mesmo para você instalar no seu laboratório e segui-lo de forma a ter um sucesso, tanto na liberação dos exames, que eles tenham qualidade e sejam entregues para o seu clínico, para o seu paciente de forma eficaz. Senão você não consegue, porque assim, é uma vastidão imensa de exames por paciente e vários são feitos, alguns muitas vezes são feitos fora do seu laboratório. Hoje existe uma política de terceirização muito grande por uma questão mesmo de logística, uma questão financeira. Então, muitos exames muitas vezes não são feitos no laboratório que você trabalha. Você precisa terceirizá-los, mandarem para os grandes laboratórios, como hoje nós temos o DB, temos o grupo DASA, o Hermes Pardini, o grupo Fleury, Sabin. Então, tem vários que prestam esse apoio. Então, muitas vezes você tem um exame que tem uma entrada pequena no seu laboratório, você terceiriza ele. Ou muitas vezes a viabilidade econômica para o seu laboratório fazer, você gastaria mais dinheiro para fazer no seu, você pode terceirizá-lo. Então, tem toda essa rotina para você estar organizando tudo e liberando o seu exame de forma eficaz. Então, hoje, no laboratório que eu trabalho, a gente chega pela manhã, geralmente a minha rotina começa às 7 da manhã, e o primeiro passo é você receber o plantão. É um hospital de regime integral, são 24 horas funcionando o laboratório, ele recebe, processa durante 24 horas. Então, eu entro pela manhã, recebo da plantonista da noite meu plantão, dou prosseguimento aos exames que começaram a serem feitos durante a noite. Se não tem nenhum exame que estava em prosseguimento, eu já dou início ao meu controle de qualidade diário, que no nosso laboratório a gente faz ele diariamente, a cada 24 horas. Vocês, quando começarem a trabalhar, vão poder observar que tem laboratórios que fazem de 6 em 6 horas, de 12 em 12. O meu é feito durante 24 horas. A cada 24 horas a gente passa os controles em todas as sessões, controle de temperatura, de geladeira, de estufa, os controles nos equipamentos. Faz o balanço de estoque para poder começar a trabalhar desde a coleta até as sessões, para que você dê início à sua rotina de forma organizada. A palavra organização dentro do laboratório clínico é fundamental. Você precisa ter controle do processo. Quem tem noções de controle de qualidade hoje está na frente. Você precisa se capacitar nessa área. Hoje, quem tem uma especialização em controle de qualidade, quem conhece regras de Westgard, quem conhece regras de controle de temperatura, a forma como biomédico, como analista, consegue justificar e conseguir identificar os erros na rotina, somente com o controle de qualidade. Então, tudo dentro do laboratório precisa ser iniciado com o controle. Certo? E isso vai desde o controle de temperatura até a forma como você recebe a amostra, se essa amostra foi colhida adequadamente, se o volume da amostra é adequado. E isso se estende por toda a rotina. Durante toda a rotina do laboratório, você tem que estar atenta aos protocolos, às regras de controle de qualidade. Então, geralmente a gente começa o dia com o controle de qualidade, as amostras vão entrando, a gente vai processando de forma que a urgência e a emergência vai entrando, tem os exames de rotina, que às vezes são liberados ao longo do dia, já não tem tanta emergência. Há prioridades para exames de gasometria, exames muitas vezes de pediatria, exames de pacientes que muitas vezes nem foram internados, que às vezes estão esperando, muitas vezes na ambulância, vieram do interior e vieram apenas para fazer um diagnóstico, como que eu posso dizer para vocês? Um diagnóstico elucidativo para ver se ela precisa ficar internada ou se ela pode voltar para a cidade dela, porque hoje a gente tem essa seleção de pacientes mesmo, principalmente em hospitais especializados. Tem pacientes determinados, encaixados em cada perfil para cada hospital. Então, muitas vezes o paciente vem com sintomas, por exemplo, de uma doença hematológica, uma leucemia, chega para você, você faz um exame preditivo nela, você já elimina essa suspeita. Então, você já encaminha ela para um outro serviço. Por exemplo, hospitais como o HC, o Araújo Jorge, que são voltados para essa área. Se chega um paciente lá, ele tem sintomas de, por exemplo, uma síndrome leucêmica, está com uma proliferação celular, veio lá do interior de Goiás, do sul, do norte, chega lá, o laboratório já faz esse exame,
Já o biomédico, com o seu conhecimento, com a sua especialidade, já consegue eliminar essa suspeita e o paciente já é liberado para voltar para um outro serviço, já é encaminhado para um outro serviço. Então, assim, há essa prioridade de exames dentro do nosso laboratório. E ao longo do dia vai sendo processado, vai sendo liberado dentro dessa ordem de prioridades, a rotina vai sendo feita, os controles vão sendo seguidos, tudo dentro de um regime de critério, de cuidado, entendeu? Analisando principalmente também a história do paciente. Muitas vezes chega um exame que dá, às vezes, fora do histórico, fora da história dos exames do paciente, a gente busca prontuário, analisa a história desse paciente, se ele usa algum medicamento, se ele já teve alguma doença pregressa, se ele tem uma história que modifique aquele resultado. Por que está acontecendo aquilo? Ele é um paciente renal, ele passou por uma hemodiálise, como que está esse paciente? Porque, assim, o importante hoje do biomédico, a gente usa... designar o biomédico no laboratório onde eu trabalho como analista. É isso que faz a sua diferença sobre o técnico, você analisar todas as informações que estão inerentes ao seu exame. Não é só uma amostra biológica, tem toda uma história, tem um paciente atrás daquela amostra. E isso é você não ser medíocre. Hoje, o biomédico que é medíocre, que libera exames, automaticamente é atropelado, fica para trás. Então, você precisa analisar de forma mesmo particular alguns exames. Hoje, muitas vezes, tem alguns laboratórios que entram um volume imenso de exames, você vai liberando no automático. Tem que ter atenção aos valores de pânico, valores muito baixos, muito altos, que dão muito fora da normalidade, que fogem aos critérios do controle. Tem que estar atento. É aí que você consegue identificar os erros mecânicos, erros humanos, erros de identificação. Então, é um trabalho, assim, sistemático. Muitas vezes, assim, os meus familiares falam, a Lívia não tem cansaço físico, o meu cansaço é mental. Muitas vezes, assim, um momento de lazer vai te descansar muito mais do que uma noite de sono. Porque, assim, é a sua cabeça mesmo que vai estar trabalhando 24 horas, se você é um analista. Certo? Então, a rotina é basicamente assim, no final do dia, geralmente a gente termina o dia assim, com um sentimento de dever cumprido, porque é uma loucura, é muita coisa que passa no dia assim da rotina do biomédico. Você volta para casa, tem que tá bem, certo? Então, Lívia, a gente agora quer saber quais os cuidados e os critérios que você utiliza para a avaliação desses exames. Bem, como eu evidenciei para vocês a questão do controle de qualidade, ele abrange tudo. Os cuidados com os EPIs, em primeiro lugar, você deve chegar no seu local de trabalho, se paramentar, se preparar. Porque, assim, os acidentes, como o próprio nome diz, acidentes acontecem. Ele vai acontecer mesmo que você esteja protegida, mas o primeiro passo é você proteger fisicamente, individualmente, para evitar, entendeu? Você ser agredido caso algum acidente aconteça. Utilizar os EPCs, os cuidados que o seu laboratório te oferece. Muito cuidado, muito critério. Você está lidando com amostras biológicas. Algumas pessoas, às vezes, têm certo preconceito em trabalhar em determinados locais, por exemplo, hospitais oncológicos, hospitais de infectologia, justamente pelo perigo que é inerente lá. Você está em contato muito mais com agentes infecciosos. Mas, assim, o cuidado tem que ser geral. A gente usa dizer que em hospitais que apresentam um maior risco, você se protege muito mais. O número de acidentes, o número de contaminações é muito menor, porque a sua preocupação com aquela amostra é muito maior. Em laboratórios de rotina, que muitas vezes você faz exames periódicos de medicina do trabalho, que você não espera que o seu paciente seja um paciente potencialmente doente, infectado, os acidentes acontecem muito mais. Porque muitas vezes o biomédico pega um tubo sem luva, entendeu? Processa, faz uma pipetagem, às vezes um pouco mais distraído, e é nessa hora que os acidentes acontecem. Então, o nosso trabalho é um trabalho de risco, é um trabalho insalubre. Você tem que estar tão preocupado quanto um policial com uma arma na mão. Você está ali com uma potencial arma biológica na mão. Muitas vezes o paciente não tem nada, mas pode ser que ele tenha uma hepatite, tenha uma HIV, tenha alguma... Se você trabalhar, por exemplo, na micro, alguma doença dermatológica, você vai se contaminar. Então, tenha um cuidado, trate cada amostra que você manipular com cuidado. É o primeiro conselho. E no mais, você seguir as normas de controle, os POPs. Se você usar os aparelhos da forma correta, não negligenciar, não manipular, por exemplo, uma agulha de pipetagem do seu aparelho,
que você não deveria estar mexendo, na hora de fazer a manutenção desses aparelhos, que for retirar alguma peça, colocar alguma peça, ter atenção. Eu acho que assim, o trabalho do biomédico, ele é como qualquer outro trabalho, você tem que ter compromisso com ele. A partir do momento que você é um profissional compromissado, você vai ter o cuidado, vai ter o critério de estar tendo, de se proteger, proteger o seu colega, proteger até mesmo, a gente trabalha muito hoje falar sobre a segurança do paciente, ter o cuidado de não confundir uma amostra uma com a outra, ter uma troca de identificação, uma troca de etiquetas. Então, é o cuidado, é o critério, é você ter compromisso com o que você está fazendo. Isso é em qualquer profissão. E na análises clínicas é da mesma forma. Então, você tendo a atenção, está focado no seu serviço, está focado no seu trabalho, os erros vão ser minimizados, vão ser excluídos da sua rotina. Então, o principal cuidado é esse, é você ter critério, ter atenção em tudo. Desde a identificação da sua amostra, no momento da coleta, conferência do nome do paciente, por exemplo, em hospitais, se você vai colher em vários leitos, confere o leito, conversa com o seu paciente, se o seu paciente não está em condições de estar se comunicando com você, confere a papeleta dele, se você está em dúvida, por exemplo, a gente tem muito casos de homônimos, 2 Joãos, 2 Mateus, chega na sua enfermeira, é esse Mateus mesmo, é esse João mesmo, confere. Nunca tenha preguiça, porque assim, a gente fala que muitas vezes, chega lá, que assim, você tem os feelings, você tem as sensações no laboratório de que alguma coisa está errada. Por exemplo, entra vários Franciscos, aí você já dá uma olhada, confere, olha de novo, olha novamente o sobrenome. Às vezes você acha assim, será que é mesmo? Vou lá conferir com a coletadora. E aí, foi mesmo? Conferiu certinho? Não tenha preguiça de conferir, de confirmar, dentro do laboratório. Porque, gente, o transtorno de você assinar, liberar um exame trocado, assinar uma amostra que não foi colhida adequadamente, é muito maior do que o tempo que você vai gastar para ir lá conferir. Então, não tenha preguiça de conferir um nome, uma data de nascimento. Todos esses são critérios que mudam a sua vida, entendeu? Você vai comprometer o seu nome para o resto da vida. Se você assinar um exame, você liberar um exame, que muitas vezes vai comprometer o tratamento dele. Se você liberar um positivo no lugar do negativo, você pode levar uma pessoa a estar tomando uma medicação errada. Então, se você liberar uma vírgula no lugar errado, ele pode estar tomando uma dosagem de medicação errada e pode levar à morte do paciente, sequelas para o paciente. Então, assim, se dedique. Você está ali para trabalhar, trabalhe comprometidamente. Tá com dúvida nisso? Mas vou passar, vamos ver o que dá. Nunca haja com negligência dentro da análise clínica. A minha coordenadora usa falar que biomédico não pode errar. Eu escutei isso muito de professor também, né, durante a universidade. Mas, assim, tente não errar. Tente não errar. Porque, assim, a consequência, você organizar tudo de novo depois de um erro, é muito dispendioso para o laboratório, para o seu nome, para o paciente, para o médico. Você vai perder o seu respeito diante, porque, assim, a grande luta do biomédico é você ter respeito a quem você atende. Você ter respeito com o seu paciente, você criar esse respeito do seu paciente e do médico que você atende. Se você passar a ser um biomédico que está liberando resultados errados, resultados imprecisos, ele não vai te respeitar, ele não vai buscar seu laboratório para trabalhar com você. Então, a gente, principalmente da micro, a gente usa falar isso, que assim, a microbiologia é uma área da biomedicina que ela não é rentável. Ela não dá muito dinheiro, os exames não são caros, por exemplo, como exames de biologia molecular, exames de imunologia, que custam na fração de R$1.000, R$10.000, R$12.000. Hoje, por exemplo, exames de síndromes genéticas, o Estado, o hospital, o paciente paga R$10, R$12.000 no exame. Os exames da micro não, são exames muito baratos. Só que o que determina assim, o moral, o respeito junto aos médicos? É a precisão do resultado. É você prestar uma assessoria precisa, certa, o seu diagnóstico ser exato para que ele possa tratar esse paciente. O seu paciente sair satisfeito, seguro, chegar lá no médico dele, entregar o resultado, o médico falar, agora sim, agora eu sei o que você tem. Então, o cuidado está todo voltado para isso. É para um resultado eficaz, certo? Então, Lívia, para a gente concluir, eu queria que você deixasse um conselho para nós, alunos de biomedicina. Bem, inicialmente, estudem.
não tenham preguiça de buscar novas informações, se especializar, se capacitar. E assim, não tenham vergonha de, muitas vezes, se deparar com uma coisa que vocês não conheçam. Isso vai ser sempre. É muita informação envolvida. Por mais que você tenha se especializado, tenha estudado, você vai se deparar todos os dias com um exame novo, com uma proposta nova, uma sugestão nova de procedimento. As pesquisas não param no mundo inteiro. Então, você precisa tentar acompanhar isso. Então, estudem. O respeito, a segurança na hora de liberar os exames, você só vai ter tendo acesso à informação. Então, o principal conselho que eu posso deixar para vocês é esse. E não desistam. Muitas vezes, o campo profissional se apresenta saturado, você termina, forma, não consegue um emprego de imediato. Muitas vezes você sonhava em trabalhar numa determinada área e muitas vezes não tem êxito naquela área. Eu mesmo, quando eu me formei, eu estava sedenta por uma especialização. Eu comecei a fazer uma especialização, parei, porque eu vi que não era aquilo. Então, esperei, até eu ter segurança de que o que eu realmente queria era o que eu faço hoje. Então, muitas vezes, aguardem a maturidade, não se desesperem. Continuem estudando e, assim, nós temos muitas áreas de atuação, busquem conhecê-las. Igual, por exemplo, a micro. Eu terminei da faculdade sem ter muito amor, muito apego pela micro. Assim, eu vi os meus colegas apaixonados pela micro, você é microbiologista, e assim, não me acometia esse amor todo. E assim, ao longo dos anos, trabalhando, a rotina foi me despertando. Então, assim, tenham abertura para conhecer a biomedicina. Comece muitas vezes, eu não estou satisfeita de hoje fazer exame de urina, ou está na parasitologia, ou abram o coração de vocês mesmo para conhecer. E assim, é uma escada. O nosso meio é um meio muito, muito restrito. Entrem, saiam de onde quer que vocês trabalhem com as portas abertas. Muitas vezes, uma conversa, uma liberação de exame um pouco mais comprometida, tudo isso abre portas. Sabe? Tenham respeito pelo seu paciente, respeito pelo seu colega, pelos técnicos que nos apoiam, os auxiliares de bancada que nos acompanham. E, assim, tenham carinho pela profissão de vocês. Eu acho que o que me deu autonomia, me deu, assim, segurança para seguir na biomedicina foi a partir do momento que eu assumi que eu era biomédica. E porque muitas vezes, quando eu formei, as pessoas falavam assim, o que você é? Biomédica. Biomédica? O que é biomédico? O que biomédico faz? Porque, assim, uma coisa nem biólogo, nem médico. E eu ficava, assim, às vezes meio acanhada, pensava, gente... Mas, assim, a partir do momento que eu me assumi como biomédica, eu falava, o que é biomédica? Biomédica é isso, é aquilo. Eu explicava o que era biomedicina, o que trabalhava, o que fazia. E, assim, eu acho que a partir do momento que você se assume como que você é, como que você escolheu, as portas se abrem. Você tem acesso à informação, acesso a oportunidades. E é isso, eu acho que o respeito em qualquer área, respeito a quem está com você, a respeito a quem você está atendendo, respeito ao seu superior, ao seu subordinado, é o que importa. A gente trabalha em equipe dentro das análises clínicas, dentro da realidade da biomedicina no geral. Então, tenta pensar como um time, tem que andar todo mundo alinhado. Se você começar a ter divergências, ter rixas, você vai ter problemas e isso vai refletir no seu exame, vai refletir em quem você está atendendo. Então, eu acho que é isso. Procura capacitar quem está do seu lado, aprender com quem está do seu lado. Aprendizagem nunca é demais, certo? Então, fundamentalmente, procurem estar sempre estudando. Tá ali hoje, a gente tem acesso a tudo. Pega o celular, pega o computador, para um minutinho, já tem acesso, já lê. Então, é isso que eu acho que vai fazer a diferença. Isso faz a diferença, eu acho que em qualquer área profissional. Desde um professor, um atleta, um biomédico. Quando você tem o comprometimento, o respeito por quem está do seu lado, para quem você está atendendo, tudo caminha para dar certo, certo? E, mais uma vez, muito obrigada. Foi um grande prazer estar com vocês novamente. E até a próxima. Eu que agradeço, Lívia, pela oportunidade de ter você conosco. Agradeço a professora Neuza Mariana por nos dar essa oportunidade. E a gente fica por aqui. Muito obrigada a todos.